Pra quem não sabe, por exemplo, olha, esse cachorro não vai parar de latir agora. Não, é só começar a gravar que começa. E é barulho de tudo que é lugar. Acho que eu vou falar um pouco mais alto, porque senão não adianta, tá? Olá, supernovas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Amy Teixeira, se você não me segue, pega esse dedinho lindo, clica no botão inscreva-se, me ajudando a chegar a 3 mil inscritos, gente, a minha nova meta para esse ano de 2023. Hoje eu estou aqui com Rafael Ozato. Eu conheci ele lá em 2019, no grupo trans que tinha aqui, né, no CEASP daqui de Araçatuba. É um grupo social, assim, para pessoas trans trocarem experiência. Aí depois a gente foi seguindo nas redes sociais e nesse ano a gente tá ficando mais próximo. É isso, aí eu trouxe ele pra gente falar sobre o Dia da Visibilidade Trans, tá, gente? Eu acho que é legal eu trazer outras pessoas trans também pra contar as experiências, né, diferentes, porque eu acho que fica muito chato só eu falar no meu canal e tal, né? Fica sempre a mesma coisa. Eu queria trazer uma novidade aqui pra vocês. E eu sou novidade. Sim, é novidade. Mas é novidade. Porque meu canal tá sem graça, tá tipo parado. Então vamos editar isso. Vamos. Bom, você viu, gente? Olha, veio a caráter. Ó, eu acho muito bonita essa camisa dele. Aí ele trouxe a bandeira dele. Pessoal, quem quiser fazer, eu mando o contato da pessoa. Legal. É uma pessoa trans que faz? Não, uma costureira minha particular. Costureira. Ai, que chique, costureira particular. Gente, o que eu vou falar? Bom, como que começou esse dia 29 de janeiro, né, o Dia da Visibilidade Trans? Foi uma campanha Travesti e Respeito, lá em 2004, no dia 29 de janeiro, em Brasília, tá? Teve essa movimentação, essa manifestação, na verdade. Depois disso, esses dias 29 de janeiro começaram a ser lembrados como Dia da Visibilidade Trans. E também o mês de janeiro virou o Janeiro Lilás, né? Apesar que ninguém tá falando nada sobre isso, mas é o Janeiro Lilás, que é o mês da conscientização de pessoas trans, né? Enfim, visibilidade, tudo isso. Mas posso fazer uma ressalva? Faz aí. Não é porque essa data virou comemorativo para nossa luta, mas a gente luta todos os dias, né? Não é porque é o mês da visibilidade trans, não, a gente tem que passar isso todos os dias, não é verdade? É. E tem nós que somos trans, sabemos na pele como é o nosso cotidiano e os preconceitos que a gente vive, né? Sim, inclusive, né, a gente zoa, né, que às vezes as empresas, os lugares só lembram da gente nessa data, só que nesse ano eu tô achando tão parado até essa data. Aliás, em Araçatuba, né, eu não vi nada assim, mencionando algum evento que vai acontecer no final de semana. Nada. Infelizmente. Tá bom. Gente, agora por que esse dia é importante e tal? Qual é o objetivo dele, né? Falar sobre as dificuldades da nossa vivência, principalmente. Gente, esse dia da visibilidade trans, ele é muito assim, o objetivo dele mesmo é ressaltar as dificuldades que a gente está tendo na nossa vida como uma pessoa trans, né? As melhorias que a gente pode ter. Para vocês terem noção, segundo o IBGE, a expectativa de vida de uma pessoa cisgênero é de 34 anos, gente. E adivinha quantos que é a expectativa de vida de uma pessoa trans? Apenas 35 anos. Então, assim, é uma diferença enorme, né? E a gente precisa melhorar isso, entendeu? Por isso que a gente luta pelos nossos direitos, né? Sim. Só que, querendo ou não, politicamente falando, a extrema-direita dificulta muito a gente dar a nossa voz, né? Querendo nos calar. Então, por isso que essa nossa luta é constante e sempre vai ser, não vai deixar de existir. E choremos. Inclusive, eu acho que ele tocou nesse assunto, né, da extrema-direita. A gente sempre somos as pessoas mais atacadas. Menino veste rosa, menina veste azul. O que mais? É sempre polêmicas envolvendo a gente. As polêmicas dos banheiros. Isso eu queria falar também. Eu não, o banheiro masculino, né? Geralmente as portas não têm trintas, né? Isso é muito desconfortável, fora que os homens são fortes. E quando, assim, eu sempre opto entrar pelo banheiro dos meninos porque é mais higiênico, né? Só que já fui barrado por, né? Até as meninas, ué, um menino aqui dentro? Importante, onde você foi barrado? E eu tive que falar assim. Onde você tem foi que falar? barrado?
é muito importante. Mas depois eu expliquei, né, tudo mais, eles entenderam, mas assim, igual, esse banheiro unissex tem que ter. E isso virou uma pauta muito polêmica, né, nos últimos tempos aí. E, enfim, tem que citar o lugar? Não precisa citar. Precisa, apenas pega assim, uma coisa que eu gostaria... Mas é legal que os comerciantes, né? Não, assim, uma coisa que eu gostaria de citar é apenas que esse lugar são ambientes onde a comunidade LGBT frequenta, né, e é o maior público, não é? Isso aí. Então, assim, eu acho que como somos nós que estamos dando dinheiro para esses lugares, eles deveriam se informar e nos tratar da forma que a gente merece, respeitar da forma que a gente merece, entendeu? Porque, assim, eu por exemplo, sou uma mulher trans, binária, né, feminina. Ele é um homem trans, binário, masculino. Mas se a gente fosse uma pessoa não binária, como que iria ser quando a gente entrasse nesses banheiros? E o mais engraçado desse dia é que não é porque eu sou masculino e por isso eu devo ter sido barrado, mas vamos falar assim, nossa, meio os homens gays afeminados. Tudo bem eles entrarem, e eu percebi isso lá dentro, eles estavam lá dentro. E eu também estava, só que na hora que eu saí do banheiro, eu tive essa infelicidade do segurança me barrar e falar pra eu usar o banheiro masculino. E aí eu tive que explicar e tudo mais, tive que procurar o dono do lugar pra explicar que eu me sinto bem usando aquele banheiro. Pelo fato também, né, eu sinto um pouco de medo dos homens cis de tentar alguma violência contra mim. Isso. Sim. Mas então você sempre vai no banheiro feminino, então, em todo lugar? Às vezes eu, antes de entrar, eu tento abordar o organizador da festa e explicar a situação. Eu prefiro, me sinto à vontade de entrar, e geralmente eu vou com as minhas amigas, né? Então eu tenho que ficar explicando toda vez que eu vou em algum lugar. E é bem desconfortável essa questão do banheiro. E também eu tenho conheci muitos homens trans, né? E eles falam que tem lugar que no banheiro masculino só tem mictório. É desconfortável também, né? Então como que vai ser? Como, né? Tem o Packer, né? Mas a gente sabe que é desconfortável, né? Querendo ou não. Aí a porta fechada é bem mais... É bem confortável melhor pra gente fazer as necessidades, né? Pra todo mundo. Só que assim, já que a gente comentou desse lance do banheiro, o Rafael tocou nesse assunto do banheiro, ok, né? Sobre a preferência dele, porque às vezes porque não tem porta, né? Ele se sente desconfortável, né? Só que a gente não tá falando assim que mulher trans tem que ir no banheiro masculino, que homem trans tem que ir no banheiro feminino, entendeu? A gente só tá falando que a gente tava numa festa, a gente tá falando que a gente foi numa boate LGBT daqui de Araçatuba, entendeu? E ele foi barrado no banheiro feminino, sendo que entram homens gays cis nesse banheiro o tempo inteiro, entendeu? Então houve essa discriminação. Só que assim, a gente também não tá... É exatamente o que eu falei, entendeu? Tipo, eu vou no banheiro feminino e eu me sentiria mal se alguém falasse pra mim não ir. Por isso que é essencial o banheiro unissex. Você acha interessante o banheiro unissex? Lógico, tem que existir isso. Eu iria falar, antes eu pensaria assim, não, tipo, se é mulher trans, vai no banheiro feminino, se é homem trans, banheiro masculino. Só que hoje em dia, pela questão disso que você falou, e também de às vezes tem uma pessoa não binária, uma pessoa gênero, sabe, uma pessoa que se identifica com outros gêneros, assim, que não é nenhum nem outro, é importante ter também, né, eu acho. Bom, gente, agora eu quero falar um pouco sobre o apoio da família. Eu quero que o Rafael comece falando. Rafael, pra você... O apoio da família é importante? O que você acha que ele influencia assim, na vida de uma pessoa trans? Lógico que é importante, porque a gente vai enfrentar um mundo lá fora, certo? Então a gente primeiramente tem que ter o apoio da nossa família. Então, assim, se a gente não tem o apoio da nossa família, como que a gente vai enfrentar o mundo lá fora? Pelo menos a minha família ela não é 100% liberal. No começo da minha transição, eu meio que escondi isso. E eu fui começando aos poucos, mas não falando diretamente. Que no caso eu moro com minha avó e ela é bem conservadora, né? Então a cabeça dela não tá evoluída. Então assim, eu não consegui falar isso pra ela. Então eu falava indiretamente pelas redes sociais. Que a gente tem familiares nas redes sociais, então nem todas têm esse conhecimento do que é uma pessoa trans, como a gente se sente, né? Porque, querendo ou não, na nossa fase da infância, a gente já mostra alguns comportamentos. Pelo menos eu sempre tive
Mas eu acredito que meus familiares imaginavam que eu seria uma pessoa homossexual, né? Mas hoje eu consigo ver que certos comportamentos da minha infância agora faz sentido. Então, assim, é muito bom ter o apoio da família por causa disso, pra gente já ter um encorajamento pra gente enfrentar a sociedade lá fora, os preconceitos que tem. Exatamente, e assim, uma ressalva, que dentro da comunidade LGBTQIA+, as pessoas trans são as pessoas que mais se suicidam, né? E aí a gente pode entrar em várias questões do porquê disso, né? Porque a nossa vida não é lá muito fácil, quando a maioria não tem o apoio dos pais. Então imagina você ser expulsa de casa, né? Aí você só tem... O que você vai fazer? O mundo do trabalho não dá oportunidade, então ou você vai se prostituir, ou você se... Porque se você não... Porque você não vai viver sem trabalhar. Ninguém consegue viver. Tem que comer, tem que usar roupa, tem que fazer várias necessidades, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, o apoio dos pais, né? E é importante que os pais comecem a ter essas informações, né? Comecem a aceitar os filhos, respeitar os filhos, né? Porque a gente somos pessoas normais, entende? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz tudo que uma pessoa cis também faz. Eu concordo com tudo que ele falou, né? Eu acho também uma coisa a mais, né? Que eu fui atrás, que às vezes a gente precisa, é de apoio psicológico. Né? De, assim, uma terapia, às vezes um grupo igual eu conheci ele, né? Ele só foi uma vez só, porque ele falou pra mim já que ele não gosta, né? Assim, de terapia. Não sou muito de mim. Mas assim, a minha cabeça, ao meu ver, pra mim, é bem forte, assim. Então não é qualquer coisa que me abala. Então eu não sinto essa necessidade extrema de interagir com... De interagir com outras pessoas. Isso aí. Já eu fui uma das primeiras pessoas a entrar nesse grupo e eu fiquei até o final. E eu gostava muito, porque tipo, eu trocava muita experiência, sabe? A minha mente mudou muito. Quando eu fui pra lá, pra esse grupo, ainda usava roupa masculina. Entendeu? Ele tava com outro nome ainda. Então, assim, foi muito importante pra mim esse grupo, pra eu conseguir me aceitar, né? Porque eu acho que eu ainda não me aceitava direito quando eu fui pra lá. E pra eu conseguir externar o que eu queria externar pra fora. Externar o que eu queria, entendeu? Então foi muito importante pra mim esse grupo. E a gente passa tanta dificuldade, às vezes, né? Em todas as esferas, que acaba sendo importante também a gente ter esse apoio psicológico, assim. Eu falo assim... É claro que você não é obrigado, né, se você não quer, mas pra mim foi muito importante. Rafael, você acha que assim, comparando antes da transição e agora, você teve alguma dificuldade em relação ao trabalho, achar trabalho? No meu caso não, porque quando eu me formei, na época ainda estava com o nome morto, eu consegui um emprego, sim, com o nome morto, e ao passar do tempo, quando eu me descobri, no caso eu trabalho com uma família, e hoje essa família já expôs toda a situação, toda a minha identidade de gênero, então assim, eles começaram a entender e me tratar como eu quero. E isso é bacana, mas comigo foi uma coisa legal, positiva, mas com o outro não. Então, ainda mais, eu acredito que para as mulheres trans deve ser bem mais difícil essa questão de trabalho. E também pelas pessoas julgarem que toda mulher trans, o trabalho dela é prostituição. Exatamente. Aí já que a gente está falando sobre isso, eu quero falar pra mim como que é. Pra mim ficou bem mais fácil depois dos hormônios, né? Porque hoje em dia, às vezes eu vou num lugar, a pessoa nem imagina que eu sou trans. Pergunta assim, você já engravidou, sei lá, você teve filho, sabe? As pessoas fazem essa pergunta pra mim, então tipo, nem sabe. Só sabe se eu falar mesmo, se me observar muito mesmo pra perceber. Então hoje em dia eu não tenho mais essa dificuldade, mas antes, no começo da minha transição, nossa, eu entregava vários currículos e tipo, não me chamavam nem pra entrevista. Então assim, realmente é uma coisa que tem dificuldade, é por isso que muitas mulheres trans vai pra prostituição. No meu caso, né, Porque não tem oportunidade, essa é a realidade. Não tem oportunidade. E é igual eu falei, ou se vai pra prostituição. Eu tive o apoio dos meus pais, né, eu tenho o apoio dos meus pais muito forte, então assim... Eu tenho a oportunidade de estudar, de fazer as minhas coisas, então nunca precisei, né, ir para nenhum desses caminhos, ainda bem. E também, eu gostaria de falar também, que esses dias eu fui no mesmo lugar que ele foi, né, LGBT, e nesse lugar às vezes tem algumas pérolas, né. Aí uma moça lésbica, ela veio perguntar pra mim, mas nossa, você é tão bonita, você faz, primeiro,
você faz a apresentação, não sei o que, né, e tal. E realmente eu faço a apresentação porque eu canto e danço, né? Mas bem antes da transição... Significa que você, né? Bem antes da transição eu já fazia. Só que tem essa, como é que fala? Essa imagem, né? Essa imagem de drag, às vezes, né? Que a gente é drag. Ou então que a gente faz programa. Ela perguntou se eu faço programa. Você faz programa? Nossa, quando ela falou isso eu queria morrer, assim, sabe? Assim, não tô aqui menosprezando, sabe, as pessoas que fazem, né, programa. Mas eu acho muito chato vincular. E outra, ela nem tem intimidade de fazer essa pergunta. Não, e nem deveria. Não. Eu acho muito chato, assim, vincular sempre a isso, entendeu? Assim, aí eu pensei, caramba, eu tô com a roupa tão curta assim, né? Porque eu realmente tava com uma roupa muito curta, mas assim, muitas mulheres cis também usam roupas curtas, né? Saia curta, cropped. Então, assim, elas não são, às vezes, ninguém pergunta pra elas se elas fazem programa, entendeu? Não é porque sou trans que eu faço programa. Então, o pessoal da nossa própria comunidade tem que se informar um pouco, né? Tomar vergonha na cara e pesquisar um pouco. Porque tá difícil, tá muito difícil aqui em Araçatuba. Eu vou perguntar pro Rafael agora, como que foi o seu processo de mudança de nome? Como foi? Nesse caso eu não tive muita dificuldade, porque como eu tive um dinheirinho extra aí sobrando, então pra eu poupar meu tempo e como eu, né? Poupar estresse? Eu paguei um advogado pra fazer tudo isso, então eu não tive, mas quem não tem esse recurso tem que ir por si só, né? Fazer na correria e tudo mais. Aliás, eu tenho um amigo meu também que foi bem maçante correr atrás dessa retificação, então no meu caso eu não tive dificuldade, mas igual como eu falo, de indivíduo para indivíduo, né? Tem uns que não tem. Por isso que eu falo, a nossa luta é constante só porque a gente é quem a gente é e é foda. E eu digo assim que é bem burocrático ainda hoje, né? Hoje não precisa mais passar pelo juiz. Não precisa mais passar pelo juiz desde 2018, eu acho. Isso. E eu comecei o processo para mudar de nome em 2019. E era muito burocrático. Eu lembro que eu registrei tudo no meu canal, gente. Se procurar mudança de nome M. Teixeira, vocês vão achar. Aí eu coloquei... Aí tipo assim, eu ia lá, ficava na fila, esperando. Aí eles falavam assim, tá faltando tal documento. Aí beleza, eu ia pra casa, pegava o documento, aí no outro dia eu ia lá de novo. Tá faltando isso daqui, sabe? Ao invés de falar, olha, tá faltando isso, não, eles falam por um. Aí você tem que ir lá igual uma idiota, ficar toda hora na fila. Então, tipo assim, é muito chato, muito chato. Entendeu? Por isso que quem não tem que correr atrás, e essa é a nossa luta constante. Eu gastei quase um ano nisso, né? O que ele quis dizer é que ele pagou um advogado pro advogado, ele mesmo, reunir todos os documentos certinho pra poder fazer pra ele, entendeu? Pra poupar estresse, que realmente é muito estressante. Também eu não sei também se é só aqui em Araçatuba, né? Porque eu conheço pessoas que falaram que foi tranquilo, né? Mas aqui em Araçatuba tá foda. Agora, sobre a questão dos hormônios, né? Rafael, você toma hormônio, né? Você teve dificuldade... Bandeira. Linda, né, gente? Você teve dificuldade pra achar um profissional, um médico pra te auxiliar no hormônio e tudo mais? Como tá sendo pra você? Então, exige custo, né? Sei quem a gente não é fácil, então tudo tem seu custo. Então, no meu caso, assim, eu tive uma indicação de um menino trans, que aliás estava no nosso grupo, Murilo. Oi, Murilo. Murilo. Oi, Murilo, adoro você. Então, e como a gente tinha o mesmo convênio, então eu fui lá, busquei essa profissional. Então foi bem tranquilo, assim, pra mim, porque ela também já atendia outros meninos. Só que, assim, a questão do hormônio, no caso, eu me adaptei muito com a Durateston. E então só nos primeiros 3 meses que eu consegui achar. Aí depois foi muito difícil, porque eles deixaram de fabricar. Então assim, a gente sente o hormônio no nosso organismo. Então a gente sabe o que é melhor, o que tá agindo, o que não tá. Então a partir daí ficou bem difícil também de conseguir achar a Durateston. Eu tive que optar pela outra testosterona. Mas inclusive um amigo meu trans também me perguntou onde eu poderia estar achando, porque a maioria das farmácias aqui em Araçatuba tá bem difícil de achar testosterona. Tá certo. Enfim, pessoal. Agora eu vou falar no caso das mulheres trans, que é bem complicado, muito complicado. Eu lembro que eu passei um bom tempo sem tomar hormônio, depois eu já
como me assumindo como uma mulher trans. Primeiro porque eu queria ter certeza realmente se eu ia usar hormônios, porque hormônios é uma coisa para uma mulher trans realmente dá muito risco, né? Então por isso você tem que passar pelo médico. Então até eu achar um médico foi muito difícil. Tipo, no SUS não conheço nenhuma mulher trans. Aqui em Araçatuba eu conheço muita mulher trans. Não conheço ninguém que conseguiu pelo SUS. Mulher trans, conheço homens trans que conseguiu, mas mulher trans não. E pagando também é difícil. Eu fui nos 4 médicos e nenhum queria fazer, sabe? Eu já ia perguntando já se fazia, não marcava nem consulta, eu perguntava direto se fazia ou não. Aí eu consegui achar um médico, né, que hoje me trata, né, não sei se é a palavra correta, mas que me ajuda nessa questão. No começo ele foi meio receoso, né, pediu laudo, pediu não sei o que, mas mandei pra ele. E assim, ele é um médico muito atencioso, né, ele, todos os detalhes, assim, de hormônio, de vitamina, tudo assim, ele é bem regradinho, sabe? Eu gostei bastante, mas infelizmente eu tive que fazer um convênio, né? Meu pai paga um convênio caro, né? Todo mundo consegue pagar, entendeu? Pessoas que não tem, são expulsas de casa, por exemplo. Como vai pagar um convênio caro, entendeu? É muito complicado. Então, assim, a consulta dele é R$400 por consulta, por exemplo. Como eu tenho convênio, cobre, né? Eu não pago isso. Só que muitas mulheres trans não têm essa condição de pagar uma consulta cara. Os hormônios que eu pago já são um preço muito elevado também, entendeu? Se for ver, bem mais caro que aqui. Bem mais caro que homem trans. Pra vocês o custo é bem mais caro. Então, assim, esse médico, né, ele tem todos esses detalhes. Eu acho uma pena, né, que não tenha, que outros médicos não abram a mente, né, pra ajudar a população, entendeu? E que tenha todo esse... Eu acho que também é porque a humanização para a mulher trans traz mais riscos do que para o homem trans, né? Então talvez eles também tenham esse medo, só que ao mesmo tempo tem um pouco mais de preconceito também. Eu vejo assim, um pouco mais de preconceito também. Mas é tudo preconceito mesmo. É tudo ruim. Mas imagina quem não tem esses recursos, né? Talvez adia sua transição por conta disso. E muitas pessoas também, né, fazem por conta e né, depois de um tempo mais velha, começa a ter problemas de saúde, né? Isso é muito grave. Eu tenho muito medo. Você se sente representado por Araçatuba? Você acha que Araçatuba lembra da gente, das pessoas trans? Você se sente visível? Não, porque já é quarta-feira, né? E dia 29 é domingo. Então, até então eu não vi nada assim publicado em questão referente a comemorar essa data pra nós. Inclusive, uma mulher trans que eu sigo, na cidade onde ela mora, em Santa Catarina, eles já têm agendado o movimento nesse dia. E eu fiquei assim, nossa, Araçatuba não tem nada. Nada, né? Nada. Tipo, sabe? Então é triste de saber que a nossa cidade... Bom, se bem que Araçatuba é bem conservadora. É muito triste. Então a gente às vezes tem que ir pra fora pra fazer os nossos movimentos, pra se manifestar de alguma forma. Porque aqui, talvez se você for fazer isso, você vai ser chato. Inclusive, sofrer, né? Algum tipo de... por exemplo, eu faço apresentação, né? Eu canto, danço, me apresento em eventos de K-pop, um monte de coisa. Aí beleza. Faz tempo que eu não tenho oportunidade, sabe, de fazer alguma apresentação, um show em alguma dessas casas que vai tanta gente LGBT, sabe? Eu vejo assim, um lugar os palcos subindo muitos homens cis, gays, brancos, entendeu? Como drag e tudo mais, né? E eu vejo só isso, sabe? Eu não vejo nada demais. Quer dizer, não vejo nada mais que isso, entendeu? Eu só vejo pessoas brancas, drag subindo lá em cima. Homens gays, cis, né, no caso. Eu acho que deveria ter um pouco mais de abertura, né, para outras pessoas também, né? Nesse sentido. É isso que eu gostaria de falar. Eu sei que... Você tá nervoso. Tipo os bastidores. Aqui, ó. Chega mais pra cá. Só sempre para. Chega mais pra cá. Eu vou... É como se fosse uma conversa que a gente teve aquele dia, sabe? É mais isso mesmo. Eu não sei conversar sozinho. Relaxa. É só de boa, assim, dá uma respirada. Vai. Mas isso aqui é make-off, né? Ó, vai. Como que faz isso? Vai. Respira fundo, ó. Respira por 4 segundos, depois segura por 4 segundos e depois solta. Assim, vai.
começar falando então. Tranquilo, respira, calma. Sei que você é carismática, bonita, não precisa ficar assim. Tá bonito assim o ângulo? Você vê se você gostou do ângulo. Muito pequeno perto de você. Show. Aí fica meio estranho também. Tá. Você começa lá e no canal. Ah, eu tenho vergonha, sabe, de fazer a iniciação do meu canal. Ah, Peraí, mas tá, eu vou. Olá! Tá. Ah, mas agora falta alguma coisa importante agora. Última coisa. tá molhado. Um pouquinho só. Tô suando na bunda, pô. Ah, tá. É Rafael. Rafael. Ai, nossa, ficou mais grossa da cara. Peraí, deixa eu falar de novo. Credo. Que horror. Vai, câmera afta. Vamos ver os ângulos. Vou ter que ficar Abaixa nisso. mais um pouco, será que já tá sentado? Sentado. Tá. Peraí, fica aí. Eu vou pegar aqui, eu vou botar na parede. Eu acho que um pouquinho. Ah, acho que tá bom assim. Tá bom essa altura da bandeira? Bom, gente, eu quero agradecer o Rafael por ter vindo aqui, né? Ele já tá com a bunda doendo aqui, né? Tô. Mentira, né, gente? Tá um calor aqui. Tá muito calor, a gente tá com o ventilador. Vento. A gente pede desculpa, mas tá um calor infernal aqui nessa tuba, tá? Então é preciso o ventilador, vai fazer um pouco de barulho. Muito obrigada, Rafael, por ter participado, Obrigado a tá? você. Por enriquecer aqui o vídeo, né, do meu canal. Eu acho muito importante trazer pessoas diferentes, né? E é isso. Então dá o seu like. Até mais, gente. Isso é importante, ó. Curta, compartilhe com as pessoas que gostam desse assunto, né? Faz isso pra mim que eu agradeço muito, tá, gente? E não esqueça de se inscrever, me ajudando a chegar a 3.000 inscritos. Tchau! Adeus.